O historiador Fernando Rosas espera que os cenários de convulsão social, retratados no seu livro Lisboa Revolucionária, roteiro dos confrontos armados do século XX, não regressem ao país. E para isso, diz o presidente do Instituto de História Contemporânea e professor na Universidade Nova de Lisboa, as estruturas democráticas têm de funcionar. Se a democracia funcionar bem, eu espero bem que a Lisboa Revolucionária seja sobretudo um cenário de história, um cenário de reflexão, um cenário do passado. Esperemos que não, esperemos que a democracia possa sempre funcionar de maneira a que estes cenários de guerra, hoje tornados cenários de paz, de reflexão e de memória, possam ficar como estão e não regressem à conflitualidade do passado. A democracia é isso mesmo, é a capacidade de fazer disto um espaço de reflexão e não o contrário, e não um espaço de regresso. No âmbito do ciclo de conferências 2009, que se debruça sobre os 100 anos da República e Democracia, o Círculo Cultural Scalabitano convidou o historiador para falar sobre a sua Lisboa revolucionária. Na obra, editada pela Tinta da China, o autor traça uma geografia dos locais onde ocorreram acontecimentos determinantes da história recente de Portugal. Procurei falar da Lisboa do século XX, a Lisboa que fez o regicídio, a Lisboa que fez a Revolução Republicana de 1910, a Lisboa da resistência popular à ditadura militar, a Lisboa da greve geral de 18 de janeiro de 34, a Lisboa da revolta dos marinheiros de 36, a Lisboa também adormecida durante largos anos até que o general Delgado a desperta nas grandes manifestações de 58, e a Lisboa que regressa também aos mesmos palcos da Revolução, aos mesmos palcos da luta, da resistência, no 25 de abril de 1974, para nos dar a democracia. No fundo, é a história desta Lisboa, que é um pouco a história de todo o país, desta Lisboa macrocéfala, desta Lisboa que é um pouco a síntese de Portugal, que eu procurei fazer no meu livro e que procurei aqui transmitir neste colóquio. Próximo dos 100 anos da implantação da República, que serão assinalados a 5 de outubro de 2010, o Círculo Cultural está a promover a reflexão dos valores que sustentaram esta transição de regime, como a democracia e as liberdades cívicas. A conferência foi precedida da apresentação das cenas mais marcantes do espetáculo Bernardo Santareno, nos Túneis da Liberdade, produzido em 2007, cuja encenação mereceu rasgados elogios do historiador. Visto que o Bernardo Santareno também termina este espetáculo com o 25 de abril de 1974, em que o Bernardo Santareno agradece ao pai, que foi um revolucionário republicano, agradece-lhe as lutas e os esforços que fez por esta democracia, e também a própria o Fernando Rosas, que traz esta belíssima lição de história do século XX, esta compreensão que nos ajuda a compreender o século XX, nomeadamente falando também do Estado Novo e do que deu origem ao 25 de Abril. Com 54 anos, o Círculo Cultural Scalabitano conta com mais de 800 associados e desenvolve uma intensa atividade cultural na cidade. Integrado no programa das comemorações da Revolução de 1974, o Coro do Círculo, em colaboração com a Câmara Municipal de Santarém, promove o encontro de coros comemorativo no dia 25 de abril. O evento está agendado para as 17h30 na Igreja da Graça, contando com a presença de 3 coros convidados, o da Assembleia da República, do Conservatório de Música de Santarém e do Orfeão de Barro.